agora estar resolvendo matemática da semana passada, tá bom? A primeira atividade era sobre o cálculo mental. Vocês tinham que assistir o vídeo, o pulo do gato, e depois fazer a atividade do livro Trilhas. E na atividade do livro Trilhas, ele pede o seguinte: para realizar as contas de cabeça, prestar atenção nas colunas e resolvê-las. Aí nós tínhamos duas tabelas e cada tabela tinha 5 colunas. Na primeira tabela, tínhamos a primeira e a segunda coluna preenchidas e elas estavam da seguinte forma: primeira coluna, 177, 178, 179. Segunda coluna, 188, 189, 190. O que a gente consegue observar nessas colunas? A gente consegue observar que elas estão indo de 1 em 1. Então, a terceira, a quarta e a quinta coluna também tinham que ser preenchidas de 1 em 1, tá? Então, ela preenchida de 1 em 1 vai ficar 208, 209, 210, terceira coluna, e assim por diante. Já a tabela de baixo, ele tem a seguinte coluna descrita com 1500, 1503, 1506. Segunda coluna, 1405, 1408, 1411. Observando essas colunas, a gente identifica que ele está pulando de 3 em 3. Então, as demais colunas também deveriam ser respondidas de 3 em 3, tá? Bem, agora nós vamos fazer as situações problemas que estavam propostas lá no livro Trilhas, tá? Então, lá tem algumas propostas que estavam faltando informações ou porque tinha informações demais. Então, todo problema, ele precisa ter começo e fim. O começo são os dados e o fim é a pergunta. Se esses dados não conferem com a pergunta ou vice-versa, significa que eu não posso resolver, tá? O vídeo que a gente colocou para você lá estava explicando bem isso, como a gente analisar um problema na hora de resolver. E aí a proposta do livro Trilhas está dizendo assim: exercício 1. Alguns livros foram doados a 3 escolas. Uma ficou com a metade. Os restantes foram divididos entre outras 2 escolas. Quantos livros cada escola recebeu? Tem todas as informações? Não. Tá faltando informação aí. Eu tenho as informações que são as seguintes: eu tenho 3 escolas para dividir um determinado número de livros. E esse número de livros não tá no problema. Então, nesse exercício, no exercício 1, você ia ter que inventar um número aí para poder fazer o exercício. No meu caso, eu inventei o número 380, tá? O 380, na minha invenção, é a metade que a primeira escola recebeu. Se é a metade, a outra metade também são 380. E aí eu vou ter que pegar esses 380 e dividir por 2 escolas, tá? Que vai chegar ao número de 190. Tudo bem? Vocês poderiam colocar qualquer número, tá? Esse é o meu exemplo só para vocês entenderem, saberem o que é que estava faltando e como poderia ter sido feito. Não esqueçam de sempre colocar a resposta, tá? Já no problema número 2, eu tenho o seguinte dilema. Francisco anda mais de 2 km por dia e Júlia, sua irmã, dá 3 voltas na praça, 6 dias por semana. Se em cada volta Júlia anda 700 metros, quantos quilômetros ela anda por dia? Aí eu pergunto para vocês: tem a mais? Tem a menos? Dá para resolver? Como é que é? Então, se a gente observar aí, esse texto, né, desse problema, ele tem dados a mais. Para que eu precisava saber do Francisco? Francisco tá ali só para atrapalhar, tá? Então, eu tenho que tirar essa parte. E eu poderia até, se eu quisesse,
complementar a minha pergunta, porque tem bastante dados aí. Mas a pergunta do problema é quantos quilômetros ela anda por dia. Então, se ela dá 3 voltas na praça, 6 dias por semana, e cada volta tem 700 metros, tá? Então, o que a gente teria que fazer? 700 vezes 3 para descobrir um dia da semana, tá? Eu ainda colocaria assim, e por semana? Quanto ela anda? Tá bom? Então, nesse caso, a gente tiraria o Francisco aí da história, tá? E aí é só fazer a conta de 700 vezes 3, tá? Já o nosso problema número 3, ele diz o seguinte: Gustavo tem R$30 para tomar um lanche e ir ao cinema. Ele saiu de casa às 17 horas e o filme começa às 18. Quanto ele pagou de lanche? Em algum momento eu falei o valor do lanche? Não. Então ali também está faltando dados e tem dados a mais também. Se eu quero saber do lanche, para que eu preciso saber da hora do filme? Então isso daí não ajuda em nada, né? Então, na verdade, eu tenho que organizar esse problema e vou ter que colocar algum dado aí para poder me ajudar a responder essa pergunta que é sobre o lanche. No meu caso, o que eu fiz? Eu coloquei o valor da entrada do cinema. Então, a gente sabe que Gustavo tem R$30, não é? Então, eu fiz da seguinte forma. Gustavo tem R$30 para tomar um lanche e ir ao cinema. A sessão do cinema custa R$17. Quanto sobra para o lanche? Então, aí eu vou saber que o Gustavo só vai ter que fazer uma conta de 30 menos 17 para eu chegar ao resultado, tá? Para eu saber quanto que ele vai sobrar para ele poder comprar um lanche. E sobra para ele poder tomar um lanche R$13, tá? Já no nosso problema número 4, ele está descrito da seguinte forma. Com os R$20 que tem, Patrícia vai comprar 3 canetas por R$3,75 cada uma. Quanto pagará pelas canetas? Nesse problema, eu tenho todos os valores necessários para eu poder responder a minha pergunta, tá? Então, eu tenho 3 vezes R$3,75 para eu saber quanto eu paguei nas 3 canetas juntos, que vai dar R$11,25. E eu poderia ainda complementar esse problema e colocar quanto ela vai ter de troco. Aí eu pegaria o resultado do valor das minhas canetas, menos 20, que eu vou chegar até os R$8,75. Então, nessa resolução do Trilhas, você tinha que prestar muita atenção nos problemas para tentar descobrir se ele estava completo ou se ele estava faltando um pedaço. Se ele tivesse completo, beleza, eu poderia resolver. Se não, eu tinha que organizar os dados para eu poder estar respondendo ela, tá? E aí, depois, embaixo, naquele quadro que aparece na página, vocês tinham que resolver o cálculo das 4... Vocês tinham que resolver o cálculo dos 4 problemas ali, tá? Eu espero que vocês tenham... Eu espero que você tenha conseguido resolver. E se não conseguiu resolver, que você tenha conseguido tirar suas dúvidas do momento, tá bom? Qualquer coisa, é só chamar. Um beijo.